Vamos dar graças ao Senhor Jesus, bendizer e adorar o seu nome, declarando que Ele vive, Ele reina e Ele vive, e sendo gratos por mais um dia, pela presença dEle, pela fidelidade e pela maneira como Deus Ele conduz todas as coisas, porque está escrito que Ele tem o controle e o domínio de tudo, e tudo está debaixo e sujeito, aleluia, aos seus pés. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela minha vida, agradecer ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar contigo uma palavra que Deus Ele colocou no meu coração. Por isso, seja muito bem-vindo por aí, seja muito bem-vinda, louvado seja Deus, e eu tenho certeza que os céus Ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração, porque Deus Ele tem uma palavra revelada para me entregar e te entregar, e o que os céus Ele quer sempre de mim e você é que nós venhamos a confiar plenamente, inteiramente nesse poder, nessa soberania e na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Jesus, que os céus continuem te abençoando poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor? Fique à vontade. Glória a Jesus, para glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia ao nome santo do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele é a sua luz, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua torre forte, que Ele é o seu amparo e o seu sustento. Por isso declare aí onde você estiver, que Ele é, louvado seja Deus, a tua luz, a tua salvação, e que a Ele você se renderá. Glória a Jesus. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Declare que você confia nele. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, oh, tu és digno de louvor. Declare aí comigo. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Chame por Ele que Ele vem. Chame por Ele que Ele vem. Chame por Ele que Ele vem. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho certeza que é motivo de alegria, poder dar glória, poder entoar, poder exaltar, poder glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque somente o nome dele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Não há nome na terra, louvado seja Deus, que deve ser mencionado com tanta autoridade, com tanta reverência como o nome do Senhor Jesus. O nome que quebra cadeias, que dissipa poderes. Louvado seja Deus das trevas. É o nome do Senhor Jesus. O nome que nós podemos chamar, que está acima de todo nome. O nome dele está acima de qualquer tipo de doença. O nome dele está acima de qualquer tipo de dificuldade. Glória, glória a Deus. Nós invocamos a tua presença, ó Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, declare e chame, vem Jesus na minha casa, Maranata, ora vem Senhor Jesus, chame por Ele. Vem Jesus na minha família, vem Jesus na minha vida, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem no meu coração, vem Jesus na minha mente, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É esse Senhor que eu vim, aleluia, chamar contigo neste exato momento, sendo grato a Ele, porque a palavra do Senhor vem dizer que se nós chamarmos, Ele nos ouvirá. E é por isso a necessidade de nós clamarmos o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria aqui de falar algo sobrenatural, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração enquanto, aleluia, nós louvávamos aqui. E nós sabemos que Deus, Ele é soberano, que Ele é poderoso, que ainda antes que houvesse dia Ele é e não há o que possa fazer escapar das suas mãos. Mas eu gostaria de trazer um pensamento, louvado seja Deus, a respeito dessa grandiosidade do Senhor Jesus. Quando Jesus ele esteve aqui na terra, nos diz a palavra do Senhor que o ministério de Jesus foram cerca de 33 anos, onde Jesus começou ali seu ministério aproximadamente com 30. E Jesus, ele passa ali, louvado seja Deus, ele entrega a sua juventude, o momento ali, louvado seja Deus, de jovem idade. Jesus, ele entrega aquilo que ele tem, a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter direito. Mas a palavra nos diz que ele ressuscitou. Mas eu gostaria de fazer aqui uma reflexão. Imagine que Jesus é alguém que eu tenho certeza que ele é jovem, louvado seja Deus. Mas eu não falo jovem de corpo, até porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um espírito. Logo o espírito ele não envelhece. Mas se você trazer para a nossa vida, para o nosso exemplo, Jesus, quando ele foi crucificado, quando ele morreu ali numa idade jovem. Mas a palavra do Senhor vem dizer que ele é o Senhor dos senhores. Porque que Deus ele nos fez lembrar a respeito desse ministério, desse tempo que Jesus passou, dessa trajetória, louvado seja Deus, para que nós viéssemos a entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mesmo Jesus sendo,
aleluia, esse espírito tão jovem, mesmo Jesus sendo filho, porque a palavra do Senhor vem dizer que ele é filho, e se ele é filho, logo nós vamos entender, louvado seja Deus, que existe alguém que, aleluia, humanamente falando, seria alguém ali mais velho, mas nós sabemos que para o espírito não há idade. Mas o que Deus ele quer trazer com essa reflexão aqui no nosso contexto é que mesmo Jesus sendo filho, mesmo Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tendo passado ali toda aquela trajetória, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E entender a respeito de quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é muito bom, porque nós podemos entender que ele merece toda a reverência, toda a glória, toda a autoridade e todo o poder que lhe foi dado. E mediante essa presença do Senhor Jesus, eu quero compartilhar contigo uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, mas você pode encontrar também essa história lá no livro de 2 Samuel, capítulo de número 10. Você vai ver essa história sendo contada, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em 2 livros, 1 Crônicas 19 e livro de 2 Samuel, capítulo de número 10. E nós vamos ler alguns versículos e logo em seguida nós vamos entrar naquilo que o Espírito Santo quer ministrar no meu e no teu coração. E diz a palavra do Senhor assim, livro de 1 Crônicas, capítulo de número 19, diz: E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e o seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência, louvado seja Deus, com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes, aleluia, de Hanum: Porventura honra Davi o teu pai os teus olhos, porque te mandou consoladores. Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar, a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Hanum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio da coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei Davi: Deixai-vos ficar em Jericó, glória a Jesus, que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum e os filhos de Ramon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. Glória a Jesus. Vou pular para o versículo 8, que diz assim: O que ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o seu exército dos homens valorosos. Eu quero glorificar a Deus por esta palavra. Como eu disse no início, ela está lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 19, e no livro de 2 Samuel, capítulo de número 10. Nós lemos 2 Crônicas, capítulo 19, do primeiro versículo até o versículo de número 8. E o Espírito Santo, ele vai falar grandemente ao teu coração. Por isso siga declarando: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é o Senhor que vai falar contigo neste exato momento. Serei apenas uma porta-voz, uma mensageira do céu para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que, louvado seja Deus, aconteceu que depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu,
e o seu filho reinou em seu lugar. A palavra vem contar acerca de um tempo onde o povo vivia em guerra, vivia guerreando por territórios. E a palavra vem dizer que no meio daquilo tudo, um rei de um determinado local, glória a Jesus, e diz assim: e aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. E a Bíblia vem relatar que quando Davi ouve a respeito daquele acontecido, aleluia, Davi, ele fala para com os seus servos subirem àquela terra para consolar o filho daquela pessoa que tinha falecido. E nos diz a palavra que então os servos de Davi sobem, diz assim: então disse Davi, versículo de número 2: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo, pelo que Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. Mas a palavra nos diz que quando os mensageiros de Davi chegam naquele reino para levar ali uma palavra de consolo, para levar ali as condolências de Davi, nos diz a palavra que então, glória a Deus, aleluia, diz assim: glória a Deus. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: porventura Davi honra o teu pai e os teus olhos? Porque te mandou consoladores. E a Bíblia nos diz que então aquele homem que está sofrendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele recebe ali uma palavra por pessoas que eram príncipes. Logo eu venho entender que eram pessoas que faziam parte do convívio daquele herdeiro. E a palavra nos diz que então eles perguntam: honrastes Davi o teu pai? Mandando os servos. Ou seja, eles acharam aquela atitude desonrosa. E então eles começam ali a querer colocar coisas na cabeça de Hanum. E nos diz a palavra que Hanum, versículo de número 4, diz assim: pelo que Hanum tomou os servos de Davi e o raspou, glória a Deus, e lhes cortou as vestes. Lá no livro de 2º, aleluia, Samuel, no versículo de número 10, se você fizer a leitura, você vai entender o que foi que eles rasparam. E a Bíblia nos diz que eles rasparam a barba e cortou as vestes de maneira, louvado seja Deus, pelo que até o meio da coxa da perna, e os despediu. Nos diz a palavra que eles cortaram as barbas e as vestes daquelas pessoas que foram levar um consolo, e despediu aquelas pessoas. E nos diz a palavra, glória a Jesus, que quando Davi fica sabendo de tudo aquilo, Davi fala para que eles ficassem em Jericó, para que eles não voltassem, louvado seja Deus, para Jerusalém, para que eles não fossem envergonhar. Porque a barba naquela época era motivo de honra, assim como o cabelo era motivo de véu para as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos diz a palavra que então eles tocam em algo que era motivo de honra. E Deus vem falar para mim e para você que muitas das vezes eu e você vamos ter condolências, vamos ter consideração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso vai ser mal interpretado. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que Davi mandou mensageiro com as melhores das intenções. Mas chegando lá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, foi entendido tudo de maneira errada. E muitas das vezes, comigo e com você, não é diferente. Quantas das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, você até faz algo de bom para algum Hanum. Você faz algo até de bom para alguém que está passando por um momento difícil. E aquela pessoa acha que você está desdenhando. Nos diz a palavra que porque Davi não foi, porque Davi mandou os servos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aquilo não foi considerado. Mas eu entendo que se Davi não foi, foi por algum motivo. E aquilo não foi bem interpretado. Aí nos diz a palavra que então eles pegam os mensageiros que Davi enviou, corta a barba e corta as suas vestes.
E Deus vem falar para mim e para você que muitas das vezes as pessoas que você mais ajuda são as pessoas que em algum determinado momento vai querer te envergonhar. E o que significa aqui esse contexto da vergonha? Fazer você passar por algo que você não imaginou que você iria passar. Não diz a palavra que aqueles homens subiram para levar, louvado seja Deus, consolo, e eles voltaram envergonhados. Mas a palavra do Senhor é bem clara quando vem falar que Davi, ele passa uma instrução e diz assim: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então o tornai. E Deus vem falar para mim e para você que todo ato de generosidade que você pratica, tudo aquilo que você faz com as melhores das intenções, tudo aquilo que você se dedica e muitas das vezes não é reconhecido ou é tido, louvado seja Deus, como algo ruim. Deus está dizendo que por um determinado momento você pode até passar vergonha. Aqueles homens passaram vergonha. Nos diz a palavra que eles subiram para outro território. Eles saíram de Jerusalém para a terra de Amon. E nos diz a palavra que eles tiveram que voltar com as barbas cortadas. Imagine que eles não devem ter sido carinhosos a ponto de parar, de deixar tudo certinho, não. Eles devem ter feito ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algo que ficasse deformado. E além do mais, ainda cortaram as suas vestes, a ponto, lá no livro, aleluia, do 2 Samuel, capítulo 10, vem falar a respeito de que praticamente as nádegas ficaram aparecendo. Imagine, alguém que sobe com uma boa intenção é tratado de forma humilhante. E muitas das vezes não tem sido diferente comigo e com você. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele vem dizer para mim e para você que você pode ter até passado um tempo em Jericó. Sabe o que significa esse tempo em Jericó que aqueles homens tiveram que passar? O tempo da vergonha. O tempo que teve que esperar, louvado seja Deus, para que as coisas se resolvessem. Nos diz a palavra que aqueles homens tiveram que esperar até que a barba crescesse, que eles não poderiam retornar, aleluia, com a barba cortada. E eu imagino que para uma barba crescer a ponto de ficar grande, demorou tempo. Muitas das vezes o tempo pode até ter passado. Muitas das vezes você pode ter passado até por um momento de vergonha. E aquele momento de vergonha se sobressaiu durante um bom tempo. Mas Deus vem falar para mim e para você que é Ele que faz crescer. A barba, ela não vai ficar pequena a todo tempo. Podem até querer cortar, louvado seja Deus, algo em você. Muitas das vezes um sonho, muitas das vezes algo que Deus te entregou. Nos diz a palavra que Davi, ele deu um comando. Nos diz a palavra que Davi, ele fez uma solicitação. Aqueles homens estavam cumprindo uma ordem. E muitas das vezes pode até estar acontecendo contigo. Quem sabe você até subiu para fazer algo e em algum determinado momento alguém quis cortar aquilo que você se disponibilizou a fazer com todo o seu coração. Mas Deus está dizendo, existe o tempo de Jericó? Existe. Mas nos diz a palavra que Davi fala para que aqueles homens ficassem em Jericó. Eles ficaram sim. Parecia até que a barba não iria crescer, sim. Mas a barba vai crescer de novo. O que Deus vem dizer para mim e para você é que tudo passa. O tempo da vergonha para aqueles homens passaram. E algum tempo eles tiveram que retornar para Jerusalém. Mas Deus não deixou que aqueles homens passassem a vergonha de chegar na sua cidade com a barba raspada e com as vestes cortadas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é cuidadoso. Aqueles homens não subiram por subir. Eles não subiram à toa. Eles não fizeram por fazer. Eles estavam ali cumprindo a ordenância do céu. Todas as vezes que Deus coloca algo no seu coração e muitas das vezes alguém é ingrato, não se preocupe. Não se preocupe com a vergonha muitas das vezes que você passou por ser generoso. Não se preocupe pela vergonha que você passou por muitas das vezes fazer o bem para quem não merecia. Imagine que aquele homem estava sofrendo. Imagine que aquele homem estava ali, louvado seja Deus, triste. E subiu alguém para consolá-lo. E no momento que alguém subiu para consolá-lo,
a Bíblia nos diz que ele trata mal. Você já viu? Aleluia, esse tipo de pessoa que no momento que está precisando, mesmo precisando, é orgulhoso, mesmo precisando, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra que Hanum, ele ouviu conselhos em momento de tristeza que ele não deveria ter escutado. Se ele tivesse se lembrado que o seu pai tinha ajudado Davi, ele iria ter lembrado, louvado seja Deus, que Davi era uma pessoa grata e por isso estava ajudando ele. Mas ele não se lembrou. E muitas das vezes a dor pode fazer você não se lembrar de coisas que é para você se lembrar. Muitas das vezes a dor, ela vai tirar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua percepção. E se, aleluia, no momento dessa dor, que você precisar de uma palavra verdadeira, você achar pessoas que não têm sabedoria, vai te dar um conselho errado. Nos diz a palavra que aqueles homens ali menosprezaram a subida, aleluia, daqueles homens que Davi tinha, aleluia, solicitado. Eu fico imaginando Davi ouvindo de cá acerca de tudo o que aconteceu e pensando, como assim? Tudo que eu queria era ajudar. Como assim? Tudo que eu queria era ajudar. E quantas das vezes você tem sido Davi, que tem até ajudado pessoas com coração como o de Hanum, que não sabe reconhecer o verdadeiro valor que você tem, que não sabe entender que você não subiu para mangar, que você não subiu para debochar, que você não subiu para desdenhar ou desprezar. Você subiu porque realmente se importava. Davi realmente estava preocupado com a dor dele. Mas nos diz a palavra que ele entendeu tudo errado e mandou cortar a barba e as vestes dos mensageiros. Eu fico imaginando que Hanum, louvado seja Deus, ele perdeu uma amizade. E muitas das vezes, por não entender, aleluia, você pode até perder uma amizade. Quantas pessoas já perderam por achar, louvado seja Deus, que quem estava indo ajudar não era uma pessoa boa. E eu fico imaginando, depois de tudo aquilo, se você continuar lendo, a Bíblia vem dizer que então, vendo pois os filhos de Ramon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Hanum os filhos de Ramon 1000 talentos de prata para alugarem carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, e de Maaca e de Zabá. Diz a palavra que, além de ter errado, julgando Davi, achando que Davi estava desprezando ele porque mandou os servos, porque não foi pessoalmente. Aí nos diz a palavra que mesmo tendo errado, agora ele vai e comete outro erro. Ele, ao invés de pedir desculpa, ele aprontou uma coisa muito pior. E muitas das vezes tem pessoas que é assim, erra comigo e erra contigo, e não sabe se desculpar, não sabe pedir um perdão, não tem a humildade de chegar, mas aí ao invés de se desculpar faz coisa pior. Aí a palavra vem dizer que agora, depois de ter destratado os mensageiros que Davi tinha ali mandado, o que ele faz? Tenta se alinhar com outros povos, solicita carros e cavaleiros para guerrear contra Davi. Aí a palavra nos diz que então Davi, vou mandar aqui o meu capitão, por nome de Joabe, e se você continuar lendo o contexto, você vai ver como, aleluia, essa história vai terminar. E o que Deus está querendo dizer para mim e para ti é que nós viemos a ter sabedoria, porque nem todo mundo é igual. Que nós viemos a entender, louvado seja Deus. Hanum não entendeu que Davi realmente estava sendo amigo. E a Bíblia nos diz que, além de destratar as pessoas que Davi tinha mandado, ele ainda depois se levanta com outros reinos para tentar fazer guerra contra Davi.
Você já viu aquele tipo de gente que falha contigo, erra contigo, depois se levanta, se junta com outros para tentar ainda te contra-atacar? Foi o que aconteceu com Davi. E muitas das vezes tem acontecido comigo e contigo. Mas Deus vem dizer para mim e para você que Ele é um Deus justo. Se você continuar lendo a palavra, nos diz a palavra que então, versículo de número 16, nós vamos ver que então, quando Davi sabe de tudo isso, Davi envia o seu capitão Joabe, mas aí Joabe não vai só, Joabe chama seu irmão chamado Abissai. Aí nos diz a palavra que Joabe e Abissai, eles fazem combinados assim, ó, se os que vier lutar contigo, aleluia, começar a te vencer, eu vou te ajudar, e se for vice-versa, você vem me ajudar. Aí nos diz a palavra que eles sobem para a batalha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então, aleluia, aqueles que estão contra-atacando, louvado seja Deus, Joabe, eles começam a fugir. Aí quando os que estão atacando Abissai vê, começam a fugir também. Aí nos diz a palavra que então, aleluia, eles começam a vencer, o povo de Davi começa a vencer, e o povo, louvado seja Deus, que Hanun chamou, começa a fugir. Mas aí nos diz a palavra que ele não se dá por vencido. Aí ele vai, louvado seja Deus, e chama outras pessoas para tentar de novo. Eu acho interessante que Hanun, ele poderia ter sido humilde, poderia ter chegado em Davi, poderia ter dito, olha Davi, me desculpe, eu falhei. Eu tratei os seus mensageiros como eu não deveria ter tratado. Eu tenho certeza que se tivesse sinceridade de coração, agora não é mentira não. Porque o Espírito Santo de Deus, ele revela. Davi, ele teria desculpado, Davi, ele teria perdoado. Mas a palavra nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que então agora eles chamam um homem e diz assim, Isafaque, capitão do exército de Hadadeze, marchava diante deles. Aí nos diz a palavra assim, do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra eles. Mas nos diz a palavra que o capitão, como está escrito aqui, Zofaque, caiu. Que Deus ele vem dizer para mim e para você é que ele é quem destrona o maioral. E isso aqui é numa linguagem espiritualmente falando. Por quê? Porque no mundo espiritual, os espíritos, eles têm comandos. Louvado seja Deus. Mas o comando precisa cair. E Deus ele vem dizer para mim e para você que ele é um Deus justo. Davi, com toda a boa intenção de ajudar, de contribuir, de estar ali no momento de necessidade, e o cara achando que Davi estava de malícia, que Davi estava querendo subir para espiar. Nos diz a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles acham que Davi estava indo espiar. Diz assim, versículo de número 3, parte B, diz assim, não vieram seus servos a ti esquadrinhar e transtornar e espiar a terra? Olha só, e muitas das vezes, quem tem malícia no coração vai achar que eu e você também temos. Porque Davi subiu para consolar. E olha só o que era que estavam pensando acerca de Davi. Que ele estava subindo para espiar a terra, para esquadrinhar e para transtornar, ou seja, para trazer transtorno em um momento de luto. E muitas das vezes, você vai até ajudar alguém que vai ter o mesmo comportamento de Hanun. Errou da primeira, errou da segunda e errou da terceira. Ainda se juntou com outros para querer guerrear contra um escolhido de Deus. E nos diz a palavra do Senhor Jesus que a intenção de Davi era as melhores. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele conhece o teu coração. E que quando você faz algo de bom e alguém interpreta como ruim, é Ele quem se levanta para te defender. Nos diz a palavra que Deus ali usou o exército de Davi e subiu para a batalha. Louvado seja Deus, Joabe e Abissai.
E a Bíblia nos diz que o exército dos sírios e dos amonitas, glória a Deus, e de quem mais eles chamaram, nunca mais quis se juntar com Ramon para nada. Sabe por quê? Porque eles perceberam, louvado seja Deus, o que está escrito na palavra do Senhor. Que na verdade, era um ataque sem motivo. Tem gente que te ataca sem motivo. Qual foi o motivo que Davi deu para ser atacado? Nenhum. Subir para oferecer uma ajuda, para oferecer um consolo. Como que alguém é atacado quando vai ajudar? E muitas das vezes isso tem acontecido contigo. Quem sabe as pessoas que você mais ajudou, as pessoas que você mais, louvado seja Deus, esperava que te atacasse, foram as que te atacaram. Mas quer saber de uma coisa? Deus, ele conhece o teu coração, assim como conhecia o coração de Davi. Ainda que achasse que Davi era malicioso, que Davi era perturbador, que Davi era alguém que estava indo esquadrinhar. Sabe o que significa esquadrinhar? Querer saber das coisas, daquilo que não é, aleluia, para saber. E era isso que eles estavam pensando a respeito de Davi. Mas sabe o que mais importa? É que não é o que se pensa, não é o que se acha, não é o que se fala por aí. Nos diz a palavra que Hanum ouviu os seus príncipes, mas ele não ouviu, aleluia, um bom conselho. É muito importante nós sabermos aquilo que nós ouvimos, saber filtrar e entender, porque tem coisa que vem distorcido, tem coisa que vem com malícia, tem coisa que vem com veneno. Hanum, ele ouviu as pessoas erradas e por causa disso pagou um alto preço. Medite nesta palavra, tome posse, aleluia, que toda ferramenta preparada contra ti não prevalecerá. Davi mandou ajuda e recebeu confronto. Davi mandou consolo e recebeu guerra. Mas aquele que estava pelejando por Davi não o deixou guerrear só. E Deus vem falar para você. Se você entregou amor, se você entregou carinho, se você entregou amizade, lealdade, fidelidade, confiança, e aquilo que você recebeu foi totalmente contrário, não se preocupe, porque Deus é um Deus justo, é um Deus poderoso, e Ele se levantará por ti. Medite nesta palavra, livro de 2 Crônicas, capítulo 19, glória a Jesus, perdão, 1 Crônicas é 2 Samuel, capítulo de número 10. E siga declarando que Deus, Ele é contigo, e ainda que você faça o bem e você receba o mal, Deus, Ele transforma toda maldição em bênção. Nos diz a palavra que até guerrearam, mas não prevaleceram e nem vai prevalecer em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu deixo a paz de Cristo. Muito obrigada a você que tem aí, feito parte desse canal, desse cantinho que o Senhor reservou para falar acerca da sua palavra. Que Deus continue te abençoando, resplandecendo a sua face sobre ti e que Ele permaneça te dando a paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu deixo um abraço em Cristo, um abraço na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e declare aí onde você está que você é amado de Deus, escolhido de Deus, e que você vai continuar fazendo bem sim, ainda que você não seja reconhecido, ainda que não reconheça, sabe por quê? Porque a essência do céu está aqui dentro de você, não é pelo que os outros reconhecem, não é por aquilo que o outro, louvado seja Deus, entenda, mas é por aquilo que você entende que você é em Deus. Quer saber de uma coisa? Se você continuar lendo a palavra, você vai ver que Davi não deixou de ser alguém generoso, que Davi não deixou de ser alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fazia o bem. Sabe por quê? Porque a maldade não estava nele. E Deus vem dizer para você, a maldade não está em você. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus.